Falando de 10 sinais de que você precisa levar a sua criança no fonoaudiólogo, tá? Outra coisa, essa dificuldade na aprendizagem que eu falei é quando a criança também não consegue se concentrar no que ela tá fazendo, né? Tô trabalhando com autismo e tô estudando muito sobre o autismo também. Então quero trazer informações que sejam super relevantes na vida de vocês. Boa tarde, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde? Não sei a hora que você tá vendo esse vídeo, mas eu estou gravando de tarde, então boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem. E hoje tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, tá bom? E o vídeo de hoje, como vocês já viram, é falando de 10 sinais de que você precisa levar a sua criança no fonoaudiólogo, tá bom? Então vamos lá. Eu já tô aqui com a minha agendinha, vocês já conhecem minha agenda, porque eu faço minhas anotações tudo aqui, tá bom? Então vamos lá. O primeiro sinal é de que o seu filho precisa de um fonoaudiólogo é que se ele tem 1 ano e não emite som nenhum, tipo assim, balbuciar, enfim, blá blá blá, falar essas coisinhas, o seu filho precisa de um fonoaudiólogo, tá bom? Ou se ele tem 1 ano e 6 meses e não fala palavras isoladas. Tá, o que seriam essas palavras isoladas? Papai, mamãe, papá, dá. Se ele também não entende o comando de que você dá, pega, não sei o que pra mim, seu filho precisa de um fonoaudiólogo, tá bom? Porque com 1 ano e 6 meses a criança já tem que estar falando essas palavrinhas, tá bom? O segundo momento de que seu filho precisa de um fonoaudiólogo é que se ele tem 2 anos e não consegue formar frases simples, por exemplo, quero água, quero comer, ou então, eu te amo, a mamãe é linda, o papai é bonito. Se o seu filho não consegue formar essas frasezinhas, alguma coisa tem de errado aí. E a gente precisa levar a criança no fono pra ser avaliado, tá bom? Porque quanto mais tarde você procurar ajuda pro seu filho, pior vai ser pra ele. Porque chega lá na fase da escolinha, ele vai ter dificuldade de socialização, tá bom? Um ponto muito importante que a gente tem que avaliar e que a gente tem que ficar de olho é que se a criança ela faz contato visual, por exemplo, quando você fala com ela ou qualquer outra pessoa, ela olha nos seus olhos, porque o certo é a criança olhar pra você quando você tá falando com ela. E se você percebe que quando você tá ali brincando com ela, não te dá atenção, não olha pra você, você tem que levar assim no fono, tá? Não tô falando que a criança tem autismo por isso, mas é um dos sinais do autismo, tá bom? E outra coisa, outro dia eu vi uma psicopedagoga falando, ou foi uma psicóloga, não me lembro, de que o autismo ele é diagnosticado apenas com 7 anos de idade. Gente, me desculpem, mas eu tenho medo do jeito que ela tem dos pacientes dela, porque o autismo, com 1 ano e 6 meses, você já pode não fechar um diagnóstico, mas você já tem uma suspeita, tá? E aí, com 2 anos, você consegue fechar o diagnóstico legal do autismo, tá bom? Então, você não precisa esperar o seu filho ter 5, 6, 7 anos pra levar ele no fono pra ser diagnosticado com autismo, tá bom? Não tô falando que é porque ele não faz contato visual que ele tem autismo, tá? Não tô falando. E outra coisa, nem todos os autistas não olham nos olhos. São casos, isso vai de paciente pra paciente, tá? Mas a gente tem que ficar muito atento a isso. Outro ponto, se a criança tem dificuldade na aprendizagem quando ela tá lá na escola, por exemplo, ela não consegue trocar, ela troca os fonemas, por exemplo, o D pelo T ou o B pelo D, igual o Cebolinha tem, né, a dislalia, o R pelo L, a gente tem que avaliar isso aí, tá? E outra coisa, se lá na hora que ela tá escrevendo ela troca os grafemas, né, que são essas letrinhas também, ou não consegue ler direito, é muito importante ficar atento a isso, tá? Porque pode ser TDAH, dislexia, enfim, tem vários fatores que influenciam muito, mas a gente tem que ficar atento, tá bom? Outra coisa, essa dificuldade na aprendizagem que eu falei, quando a criança também não consegue se concentrar no que ela tá fazendo, né? Que aí entra o TDAH. Gente, eu não tô falando que, eu não tô generalizando, entendeu? Eu não quero que vocês pensem que eu tô generalizando. Mas é porque, assim, muitos pacientes chegam com essas queixas, muitos pais chegam com essas queixas. E nem sempre é um diagnóstico de TDAH, de dislexia, realmente é porque a criança tem dificuldade e precisa ser trabalhado.
mas a gente tem que ficar atento porque você não precisa esperar uma certa idade para levar o seu filho no fono, entendeu? Se você vê que a criança tem dificuldade, apresenta essas dificuldades, não tem por que esperar, tá bom? Outro ponto, seletividade alimentar. Tem crianças sim que, por conta da textura, enfim, não consegue comer todos os tipos de alimento. E tem uma parte da fonoaudiologia que trabalha sim com a parte da alimentação, né? Com essa questão da seletividade alimentar. Então, se você observa que o seu filho, por exemplo, tá lá um prato de macarrão e ele não come o macarrão porque tem, sei lá, carne moída, isso é sim uma seletividade. Assim, pode ser questão de gosto, mas se você começar a observar que tal textura, por exemplo, o mamão ou então a manga, ele não come por terem uma textura parecida, você começa a observar também, gente. Tudo é questão de observar, entendeu? De conhecer o seu filho. E como eu falei, não esperem os filhos crescerem ou ficar muito tarde, porque quanto mais tarde começar o tratamento, mais difícil tá bom? Se você vê que o seu filho apresenta gagueira ou dificuldade para se comunicar, você também pode levar. Por exemplo, se você tá ali conversando com seu filho, ou outra pessoa tá conversando com seu filho, e na maior parte das vezes você não entende o que ele quer falar, ou é por conta da dicção, ou é por conta de uma língua presa, leve o seu filho ao fonoaudiólogo, tá? Lembrando, gente, que gagueira não tem cura, ela tem tratamento. Da mesma forma que o autismo não tem cura, ansiedade não tem cura, TDAH não tem cura, tá? Tudo isso, os transtornos em gerais, eles têm tratamento, tá? A cura não. Porque transtorno, ele tá sempre ligado a um déficit neurológico, tá? Da pessoa. Ou seja, não tem cura, mas a gente pode tratar para os sintomas não ficarem tão aparentes, entendeu? Por exemplo, a gagueira. Quando você começa a fazer uma terapia, um tratamento para gagueira, você se expressa melhor, você se comunica melhor. Existem técnicas, tá? Por exemplo, levantar o ombro, se posicionar certinho, que te ajuda a diminuir a gagueira, e muita gente não sabe disso. Mas, por favor, tirem a ideia da cabeça de que gagueira tem cura, porque gagueira ela não tem cura, tá? Você sempre vai estar ali com ela, igual pessoas que têm ansiedade. Você sempre vai estar ali com a sua ansiedade, com a sua gagueira, mas você vai aprender a controlar, tá bom? E pra finalizar, lembra que eu postei um vídeo falando dos hábitos deletérios, né? Por que não dar chupeta pro neném, mamadeira? Então, justamente por isso. Se você percebe que o seu filho tem os lábios entreabertos, ou por exemplo, ele não consegue fechar a boca direito, e usa aparelho por conta, né, enfim, por ter uma mordida cruzada ou uma sobremordida, muitas vezes tá ligado ou associado justamente a esses hábitos deletérios que a criança teve, né? Por exemplo, tomar uma mamadeira errada, né? Que entra a sucção, fazer o chupar o dedo, roer unha. Então, assim, por isso que a gente bate muito nessa tecla, a parte da motricidade orofacial. De que, assim, lógico, gente, não tô falando, tem pai e mãe que precisam dar a mamadeira, entendeu? Tem pai e mãe que precisa sair pra trabalhar, mas é aquela coisa, existem pais e pais, né? Se você pode dar o peito pro seu filho até mais tarde, dê. Se você não pode, tudo bem também, sabe? Mas a gente tem que estar sempre em cuidado aí, viu? Com os dois aí, tá? A questão de você dar a mamadeira, de você não dar a mamadeira, procure um fonoaudiólogo, procure também o pediatra do seu filho, tá? Que ele vai te orientar direitinho de como fazer, como trocar a mamadeira, porque tem umas mamadeiras e umas chupetas que elas são ortodônticas, né? Tipo assim, ela tem mais o formatinho certinho de que a criança tem que chupar. Mas isso não substitui o peito da mãe, tá bom? Só pra lembrar mesmo. O vídeo de hoje, gente, foi esse. Ele é bem simples mesmo. Eu vim trazer mais informações sobre fonoaudiologia, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram esses dias. E vocês pediram muito. Vocês estão pedindo muito vlog, muito essa questão da parte da fonoaudiologia. Então, sempre que eu puder, eu vou trazer esses conteúdos pra vocês, tá? Porque, antes de tudo, eu tenho que estudar pra não vir falar besteira aqui, né?
Mas é isso, gente. Eu quero gravar um vídeo sobre autismo pra vocês, tá? E eu vou gravar esse vídeo, eu prometo que eu vou gravar, porque eu tô trabalhando com autismo e tô estudando muito sobre o autismo também. Então eu quero trazer informações que sejam super relevantes na vida de vocês, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau! E qualquer dúvida, bota aí nos comentários ou manda lá no Instagram que eu venho, estudo e trago pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Curte, comenta, compartilha e me segue no Insta. Tchau!